A temporada 2024 do Fluminense tem a sua última chance de título posta em jogo hoje à noite no Maracanã. Fluminense e Grêmio. Um confronto de dois times que têm uma tradição na Copa Libertadores. O confronto do campeão de 2017, há não muito tempo, com o campeão do ano passado. Dois times brasileiros que tem nos seus treinadores pessoas que fizeram história no time adversário, tanto o Mano Menezes por lá, quanto o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi por aqui. O confronto hoje é muito mais do que só um confronto de oitavas de final de Libertadores. É um confronto de dois gigantes do futebol brasileiro e que, principalmente, diria eu, passam por um momento complicado dentro do Brasileirão. E tem nesse jogo um olhar dividido entre escapar do rebaixamento, de outro rebaixamento, né, no caso de ambos, ou de botar todas as fichas para ser campeão. O primeiro jogo foi 2-1 para o Grêmio. O Fluminense hoje no Maracanã, com a sua torcida, vai tentar reverter o placar. Como, aonde vai passar esse jogo, todas as informações que a gente tem para trazer sobre essa partida você acompanha aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda aí a vinheta e, enquanto isso, você se inscreve e deixa o like aqui embaixo. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, você deixa um like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Vídeo de hoje entre Fluminense e Grêmio, jogo de hoje, né? Acontece às 19 horas no Maracanã. Transmissão apenas da ESPN, mas você sabe, a nossa transmissão em áudio, com toda a cobertura que você já está acostumado, acontece aqui no Raiz Tricolor, beleza? Então, no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, no canal do Lessa, no canal 20, você acompanha a partir das 5 da tarde. A gente já vai estar ao vivo do Maracanã, lá de fora, entrevistando o pessoal, trazendo informação, trazendo conteúdo, tudo aquilo que uma cobertura de oitavas de final de Libertadores merece e que a gente entrega falando especialmente do Fluminense. Ah, Gabriel, vocês falam do adversário também? Claro, até porque se a gente colocou um ponta rápido é porque o lateral deles é lento, enfim, você tem um contexto, mas todo o olhar é sempre voltado para o torcedor do Fluminense ter informações e conteúdo. A partir das 5 da tarde, tá? Eu conto com a sua audiência. Número básico aqui do jogo, tá? 93 jogos entre Fluminense e Grêmio, e é o que completa hoje. 27 vitórias, 22 empates e 43 derrotas. Só para vocês terem noção do tamanho da esculhambação que é o nosso retrospecto com o Grêmio, a gente perdeu 8 dos últimos 8 jogos. Exatamente. Se olha, os últimos 8 jogos entre Fluminense e Grêmio são derrotas nossas. A gente perdeu por 2-1 no Couto Pereira, 1-0 no Centenário, do 3-2 no Maracanã, 2-1 na Arena do Grêmio, 1-0 na Arena do Grêmio, 1-0 no Maracanã, 1-0 no Maracanã, 1-0 na Arena do Grêmio. E aí a gente chega lá em 2019 com uma vitória 2-1 no Maracanã. Hoje é hora de estancar essa sangria e vencer o jogo. Até porque, para se classificar, chegar às quartas de final, o Fluminense vai precisar vencer o jogo. Tá? Explicando a regra simples, eu sei que você já sabe, mas eu preciso explicar, porque às vezes a gente sabe que a audiência aqui não tem todo o conhecimento. O Fluminense perdeu o jogo de ida por 2-1 para o Grêmio, lá no estádio Couto Pereira. Não é o estádio do Grêmio, o Grêmio ainda não podia utilizar a sua arena lá em Porto Alegre por conta das chuvas. Com esse resultado de 2-1, o jogo de hoje no Maracanã tem a seguinte contextualização. Se o Fluminense perder o jogo ou empatar o jogo, o Fluminense está eliminado da Libertadores nas oitavas de final. Se o Fluminense ganhar o jogo por 1 gol de diferença, essa disputa vai para os pênaltis. Não tem mais gol fora de casa como critério de desempate. Então, se for 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, for 10-9, vai para os pênaltis. Também não tem prorrogação, ok? Prorrogação é só na final da Libertadores. Durante todo o campeonato, deu empate, vai para os pênaltis. Então, se a gente ganhar por 1 gol de diferença, vai para os pênaltis. E se a gente ganhar por 2 gols ou mais de diferença, a gente se classifica. É uma missão complicada. Mano Menezes, por exemplo, desde que chegou ao Fluminense, ainda não ganhou por 2 gols de diferença. Na realidade mesmo, para vocês entenderem o tamanho da complicação dessa situação, o Fluminense até agora, sob o comando de Mano Menezes, só fez 2 gols 2 vezes.
nos confrontos contra o Juventude pela Copa do Brasil. E em ambas as vezes foi fazendo um gol ali no último minuto. No caso do jogo de volta, 2 gols no último minuto praticamente. Ou seja, o tamanho da missão é complicada pro jogo de hoje, tá? E vocês sabem que eu não venho pra cá fazer o torcedor do Fluminense ficar feliz. Eu venho pra cá falar a real pro torcedor do Fluminense. O meu conteúdo não é pra te deixar feliz. O meu conteúdo é pra você, como tricolor, ter informação. O cenário é difícil. O cenário é difícil, tá? A última vez que a gente fez 2 gols num jogo e saiu vitorioso, ou seja, vencemos fazendo 2 gols num jogo, foi contra o Alianza Lima, lá no dia 29 de maio. E ainda assim a gente ganhou por 3-2, o que nem levaria a classificação. O Serna ainda era jogador do Alianza. E 2 gols por um resultado. A última vez que a gente venceu por um resultado que nos classificaria foi o 2-0 contra o Sampaio Corrêa no dia 22 de maio de 2024, ou seja, estamos falando aí de 3 meses atrás. Vamos precisar, vai ser difícil, a gente vai precisar de empolgação do torcedor, a gente vai precisar de vibração do time, algo que de fato tem ficado um pouco para trás, a gente vai precisar de que as lideranças do elenco se travem como correntes para que os outros jogadores que são mais maleáveis ali, no sentido de, enfim, não são tão experientes, sejam atingidos também por essa potência de entender o que é essa Libertadores para o Fluminense e de como ser eliminado pelo Grêmio não é nenhum absurdo, mas ser eliminado nas oitavas de final, sim, seria um absurdo para o Fluminense agora. Para poder passar para a classificação, né, para a gente poder falar ali diretamente da escalação do jogo, eu preciso só deixar um tópico aqui que eu acho importante reforçar isso até antes do jogo. Você não vai me ver aqui antes do jogo, ou mesmo até logo depois do jogo, falando que bom que a gente foi eliminado, caso aconteça, porque agora a gente vai ter tempo para o Brasileirão. Não. Eu já citei algumas vezes que em 2009, boa parte da empolgação do time no Brasileirão para uma arrancada vinha das classificações também na Sul-Americana. Ou alguém vai negar a importância daquele gol, daquela virada no Maracanã com um gol de Gum, depois o gol do Alan. Ou alguém vai negar a importância daquela vitória lá no Chile com gol de cabeça do Fred dentro daquela jornada. Alguém vai negar a importância do gol do Fred também lá contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Não tem como negar. A gente não pode ter um baque tão forte. E para o Mano Menezes seria um baque de derrota no Brasileirão, com empate logo depois, eliminação na Copa do Brasil e também eliminação na Libertadores. Para um time que já se mostrou que tem uma pipoca no comando do setor emocional do time, o psicológico completamente abalado, entregando o resultado à torta e à direita em vários momentos, ter mais uma eliminação atrapalharia muito os nossos planos de escapar no Campeonato Brasileiro. Então, não contem comigo para endossar isso. Óbvio, depois que foi eliminado, passar um tempo, etc., talvez a gente vislumbre alguma coisa positiva do descanso, mas nesse momento, não vem com essa história. Libertadores é Libertadores, Copa é Copa, e a gente não precisa ser o melhor time da Libertadores para ser campeão. A gente precisa ser melhor do que 7 adversários. A gente já foi melhor do que 3. Hoje é dia de ser melhor do que mais um, é dia de ser melhor do que o Grêmio. A gente também está em jogo 1,7 milhão de reais, tá? De dólares, cerca de 9 milhões de reais. É isso. Se a gente for para as quartas de final, 9 milhões de reais entram nos nossos cofres. Isso faz muita diferença, ainda mais para um time que tem um comandante que já gastou a torta e a direita sem se importar muito com o que acontece no amanhã. Ou melhor, contando com o ovo que ainda vai sair do furingo da galinha. Dito isso, vamos para a escalação e, enfim, vamos ver como que a gente pode ganhar do Grêmio hoje. Vamos lá, tá? No jogo de ida, o Fluminense enfrentou um Grêmio que mudou a sua escalação. Especificamente para o jogo contra o Fluminense? Não. O Grêmio já vinha ali com algumas mudanças. Vinha jogando com 3 zagueiros e para aquele jogo, né, no jogo anterior, na verdade, o Renato Gaúcho decidiu mudar porque o Bright White, atacante europeu, estreou metendo gol, indo muito bem. Então o Renato Gaúcho abandonou a ideia de jogar com 3 zagueiros e sem centroavante para colocar um time com 3 zagueiros, aliás, com 2 zagueiros e um centroavante. Pois bem, a ideia foi exitosa? Nem tanto. A gente jogou melhor no início do jogo, a gente faz 1-0, o jogo é disputado, mas com um olhar mais positivo. De certa maneira, quando a gente faz o gol no início do segundo tempo. O primeiro tempo é até mais disputado, mas a gente estava fora de casa. O problema é que depois
da bobeira do pênalti, da virada logo depois, o jogo se encaminhou de outra maneira. E Renato Gaúcho e Mano Menezes farão mudanças no time para o jogo de hoje. Vamos lá, tá? No caso do Fluminense, uma mudança forçada, né? Alexander, que foi titular no jogo contra o Grêmio no Couto Pereiras, foi vendido, não está mais no Fluminense. Pro jogo de hoje, é provável que o Mano Menezes leve a campo Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Guga. André, ou Nonato ou Martinelli, Ganso, Kevin Serna, John Arias e Cauã Elias. Explicando os jogadores: Samuel Xavier, titular na lateral direita, na zaga o Thiago Santos, que agora quando o Ignacio estaria disponível para o jogo, teve uma lesão no joelho, tem um outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse problema no joelho do Ignacio. Na lateral esquerda, Guga. Gabriel, aconteceu alguma coisa com o esquerdinha? Não. Aconteceu alguma coisa com o Marcelo e aconteceu alguma coisa com o Diogo Barbosa. O Marcelo tá fora há um tempão, dores na perna, ninguém sabe, ninguém viu. E na esquerda, o Diogo Barbosa teve uma lesão de ligamento, passou por uma artroscopia, só volta em outubro. Esquerdinha, que seria o titular da posição, sentiu a pressão, né? Já saiu notícia no GE que o Guga deve ser utilizado improvisado. Esquerdinha fez um bom jogo, fazia ter um bom jogo lá contra o Grêmio. Depois do pênalti, sentiu demais o lance do pênalti, fez uma falta boba que acabou gerando o segundo gol do Grêmio. Seria substituído se não tivesse tido a expulsão. E no jogo de sábado contra o Corinthians, ainda psicologicamente sentiu aquele gol. Foi muito mal e por isso o Mano Menezes deve colocar um jogador que vem mal e improvisado para não correr maiores riscos com um garoto que está pronto para desabar emocionalmente, pode até acabar com a carreira de um moleque um jogo como esse. Por isso, Esquerdinha deve ir como opção e Guga como lateral. Uma coisa boa, tá? Deve marcar o Pavon. E o Pavon é canhoto. Com um lateral destro do lado esquerdo, você corta a jogada por dentro, dificulta mais. Porém, o João Pedro vai ter mais liberdade para atacar o fundo. Já eu falo do Grêmio. Vamos pro Fluminense aqui. No meio, André, desmontado os 3 volantes, já que Ganso e Arias e o Serna estão de volta. Nonato e Martinelli brigam por uma vaga. Tem a possibilidade do Bernal também, mas, enfim, é mais possível que vá de Nonato ou de Martinelli. Qual que é a dúvida aqui? O Nonato entrou no sábado, o Martinelli não jogou no sábado, mas já foi visto treinando. É muito mais uma questão física também. Os dois 100% fisicamente, eu suspeito que o Mano Menezes iria de Nonato. Tá? 100% fisicamente iria de Nonato, mas a gente não sabe também em qual estado está o Nonato, em qual estado está o Martinelli. Entre os dois para o jogo de hoje, de início, eu preferi o Martinelli. Mas por uma questão pura e simples de organização. Acho que o Nonato vem melhor do que o Martinelli. Tal qual também na ponta. Eu acho que esse jogo era um jogo para ter o Keno, ou até o Isaac, se você preferir. Nesse caso, eu preferiria de início o Keno, nas costas da marcação do Grêmio, tentando pegar, já que o Grêmio não vai sair tanto, tentando ter um cara driblador que numa troca de passos você envolve o Grêmio e chega a deixar ele num contra um. É um cara que pode dar cartões amarelos pro Grêmio, é um cara que pode complicar se joga bola. Vem jogando? Não. A complicação é essa. Mas pensando só em organização do time, teria essa lógica. O Serna é um velocista. Não consigo ver o Serna jogando em curto espaço de campo. Espero estar errado. Não sei como ele vai lidar sem ter muito espaço para atacar o Reinaldo aqui pelo lado direito de ataque do Fluminense. Pode ser que ele se torne o famoso boi de piranha, joga ele lá na ponta, puxa a marcação para ter trabalho, ter espaço para o Arias trabalhar? Pode ser. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, né? E Cauã Elias, vamos ver se reencontra o caminho das redes. Ia fazendo um golaço de cabeça no sábado, o Hugo Souza defendeu. Já o time do Grêmio, pelo Renato Gaúcho, deve ser escalado com Marquezin e aí de volta aos 3 zagueiros, mas mantendo o centroavante. Quem rodou? O camisa 10, Cristaldo. Kahneman, Gustavo Martins e Gemerson. Kahneman tá de volta, sentiu lá em Curitiba, acabou não jogando. O Gustavo Martins também entra, já que o Rodrigo Eli foi expulso. João Pedro na ala pela direita, Reinaldo na ala pela esquerda, mas essa ala vai acabar virando uma linha de 5 em alguns momentos que o Fluminense tentar atacar. A gente sabe da dificuldade desse time para atacar contra times fechados em linha de 5. Dodi e Vila Sante são os dois meio-campistas, né? Na teoria os dois únicos meio-campistas, com Pavon e Soteldo, que devem fechar uma linha
de 4 jogadores também para fechar a marcação e o Bright White como centroavante, justamente porque o Grêmio sabe que não dá para abdicar do jogo, né? Um gol do Grêmio dificulta muito a situação pra gente, assim como foi um gol do Juventude cedo. Então, aparentemente é essa muralha que o Fluminense vai ter que enfrentar. Por onde pode funcionar? Nesse ponto que eu falei. O Serna, de repente, aproveitando uma das poucas oportunidades de contra-ataque, Reinaldo e Soteldo não são exatamente os melhores marcadores do mundo, né? Pelo contrário, são até problemáticos nisso. E bolas aéreas, com o Thiago Silva, o Thiago Santos chegou a ganhar uma ou outra, atenção inclusive aos contra-ataques a partir de escanteios do Fluminense, foi algo muito utilizado pelo Grêmio por lá. Sem o Grêmio ter um criador de jogadas, o Cristaldo como cabeça do time, e de chegada, né, de surpresa pelo meio, vejo com o Fluminense, talvez já no intervalo, num 0-0, numa possibilidade de adiantar um pouco mais o time, né? Mas como também não vou garantir não. O que é sabido é que o Marquinhos deve ter chances, tá, no Fluminense, então pode ser até que o Marquinhos pinte aqui na ponta direita também, preferiria em relação ao Serna e ao Keno, mas tem que ver questões físicas também com ele. Será um jogo muito interessante. Suspensos e poupados não temos, né, porque os cartões zeraram e ninguém do Fluminense tomou vermelho no jogo passado, então tá tudo indo de boa. Na KTO eu fiz uma aposta que é a seguinte: Fluminense para se classificar. Aí o que eu fiz? No domingo eu vi a odd 2.8 do Fluminense. Falei, pô, odd 2.8, meu amigo? Odd 2.8, vou pegar o Fluminense para se classificar. E a KTO agora simplesmente botou o odão. O que é o odão? Eles pegam uma odd de 2.8, por exemplo, que eles acham ali que tem uma chance de acontecer, uma chance não muito grande, mas pegam uma odd e aumentam essa odd. Então, a odd de 2.8 do Fluminense classificar está 3. Se você botar R$10, voltam 30 caso o Fluminense se classifique. Detalhe, pode ser nos pênaltis, pode ser do jeito que quiser. Eu botei R$10, se você quiser ir lá para fazer aquela brincadeira marota, vai lá na KTO, usa o cupom JORNADA, tá? E você ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito. É bom lembrar esse ponto, né? É para dar uma brincada, cara. É um dinheiro ali que você não vai fazer falta, enfim, para você. Não usa dinheiro que vai fazer falta. Provavelmente você vai mais perder do que ganhar, porque você não entende tanto de futebol assim, né? Mas, enfim, pelo menos é uma brincadeira, assim como no fliperama, você também mais perdido do que ganhava. Enfim, vai lá, tá? Na KTO, o link, o link a gente não tá, mudou o link, viu? KTO.com, simplesão. A arbitragem da partida, vou até passar mais rápido sobre a arbitragem, porque a gente está falando de Andrés Matonte. Quem é Andrés Matonte? Uruguaio, que apitou 2 jogos do Fluminense. Fluminense 2-0 no Olímpia, na Libertadores do ano passado no Maracanã, resultado que seria bom pra gente hoje, e a estreia contra o Alianza Lima nessa Libertadores, 1-1 lá no Peru. Confesso que tenho poucas referências dele. Pesquisando, eu achei que ele já foi envolvido num esquema com o irmão dele, lá no Uruguai, de emprestar dinheiro, uma coisa de doido, mas não tinha nada a ver a princípio com futebol, não. Enfim, vamos torcer para ser uma boa arbitragem. Contra o Olímpia, eu lembro de ser uma arbitragem relativamente ok. Contra o Alianza lá no Peru, confesso que tenho poucas memórias, né, do jogo. É aquela história, torcer para hoje, como eu falei a semana passada, que o Dario Herrera não era, né, exatamente o pior árbitro nesse ponto, né? Mas elogiei bastante o Rafael Claus no jogo contra o Juventude por um elemento só, né, que era o fato dele não ser tolerante com cera, e de fato foi positivo isso pro Fluminense. O Rafael Claus não foi tolerante com cera, mas a gente não jogou bola naquele jogo e ele errou em outras coisas também. No jogo de hoje, tomara que o árbitro não seja tolerante com cera, né? A gente não pode ter o jogo travado pelo próprio Grêmio. Enfim. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. É um pré-jogo de oitavas de Libertadores. Eu espero que não seja o último pré-jogo de mata-mata desse ano. A gente tem o Brasileirão para escapar, mas a gente precisa continuar indo bem nas Copas. E aquela, né? Numa hora, meu amigo, você passa de fase agora, e aí nas quartas de final tem o jogo da vida no jogo de ida contra o São Lourenço, mete uns 4-0, sei lá, 3-0. Imagina, o jogo da vida de todo mundo. E aí já tá na semifinal, né, meu amigo? E aí você tá a 3 jogos do título, você tá a 2 times do título. Então, enfim, vambora. Vamos tentar hoje passar do Grêmio, classificar e chegar nas quartas de final mais uma vez. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência. Valeu.